Então, olá a todos, bom dia. Olá a quem nos está a ver nos vários sítios onde é possível ver-nos. Muito brevemente vou apresentar este painel que é composto pela Senhora Ministra da Cultura, Graça de Fonseca, Miguel Araújo da Superboc, responsável pelo Departamento de Comunicação, e Lara Rodrigues, Lara Seixas Rodrigues, peço desculpa, uma grande agitadora social e cultural, que entra aqui também connosco à conversa. Não me vou alargar muito porque 40 minutos é muito pouco tempo e não queremos atrasar os próximos painéis. Lanço desde já a primeira pergunta, para começar aqui um debate. Esta pergunta vou lançá-la naturalmente à Senhora Ministra e é muito simples. Como é que a cultura pode, a curto prazo, combater esta crise que no fundo começou como uma crise de saúde pública e de repente tornou-se uma grande crise económica com fortes impactos neste setor da cultura? Bom dia a todos. Obrigada, Joana. A cultura tem um papel muito importante, na minha opinião, na opinião também transversal ao Governo, quando estamos a 3 dias de deixarmos de estar a estado de emergência e começarmos progressivamente a abrir, digamos assim, a sociedade e abrir um pouco aquilo que tem sido o nosso esforço de confinamento. A cultura é o único setor que pode ajudar, se quiser, ou pode contribuir de forma decisiva para esta confiança que precisamos todos de voltar a ter nesta possível normalidade. Eu tenho dito isto muito frequentemente. Quando começarmos a sair, e reparem que nunca na nossa vida contemporânea algo assim aconteceu. Nós, mesmo em crises anteriores, nunca nos foi dito que tínhamos que ficar em casa, que não podíamos ir ao cinema, que não podíamos ir ao teatro, que não podíamos ir ao museu, que o nosso festival de música não ia acontecer. E, portanto, esta é uma crise de não normalidade social, que tem um impacto muito especial na cultura, nas artes, mas que também tem um papel muito importante nesta reabertura em nos devolver confiança, para voltarmos a sair, para voltarmos a ter a vida que nós queremos ter. E não há nada como a cultura para nos dar este sentido de união, de alegria e de confiança para voltarmos àquilo que pode ser alguma normalidade de vida. Miguel, neste aspecto dos grandes eventos, acho que tem aí uma opinião muito importante a dar e a partilhar connosco, porque a Superboc é patrocinadora e apoia todos estes grandes eventos de cultura de massas e que neste momento são os mais importantes defender e perceber até que ponto é que eles podem continuar a realizar-se ou não. Qual é a sua opinião relativamente a esta devolução da confiança? Bom dia a todas as senhoras presentes no painel. Uma especial saudação manda a etiqueta à senhora Ministra, portanto, como representante da entidade oficial, e a todos aqueles e todas aqueles que nos acompanham em casa, ou onde estiverem. Eu gostava de referir que a marca Superboc e o Superboc Group, nós não apoiamos apenas a cultura que se manifesta nos grandes eventos. E, portanto, aliás, se recuarmos um bocadinho, há 2 grandes pilares na marca Superboc, um é a excelência cervejeira e o outro é este apoio, esta devolução à sociedade através de um auxílio e uma dinamização das atividades culturais. Até podemos ser um bocadinho mais poetas e a gastronomia e a cozinha, onde a cerveja se insere, transforma a natureza em cultura. Portanto, se formos por aí, até na própria essência do produto, a cultura está muito presente naquilo que é este propósito da Superboc. Os eventos, nós apoiamos desde eventos com grandes concentrações de pessoas, enfim, festivais, festas populares, desporto, mas também eventos como estamos na Casa da Música, no CCB, Fundação de Serralves, e até a própria arte urbana, portanto, que é uma manifestação artística que é mais individual, embora possa ser depois apreciada e valorizada por todos.
O caso que me perguntou dos eventos poderem vir a realizar-se ou não, eu acho que isso vai ter muito a ver conforme a evolução da situação ocorrer, e aí eu acho que o Estado português terá que ser quem vai determinar em que medida é que os eventos podem realizar e quando e com que regras. E, portanto, nós, e certamente os promotores desses eventos e das atividades culturais, cá estaremos para dar uma resposta consoante. Eu acho que a população portuguesa tem dado, que é de respeito das normas e de todos em conjunto tentarmos travar o mais cedo possível esta propagação desta infecção que nos assaltou. Lara, tens alguma opinião muito concreta relativamente a isto? Porque, como o Miguel também referiu, a arte urbana e que tens aí atrás de ti, é uma expressão mais individual, portanto, implica um aparato, um dispositivo completamente diferente. No entanto, tu fazes muito trabalho de cruzamento, de aproximar comunidades com a arte urbana. Tu achas que isso vai ter um impacto muito grande na forma como tens trabalhado até agora? Bom dia a todos. Joana, se me permites, eu vou pegar um bocadinho da pergunta que tu fizeste à senhora Ministra, do que é que está a ser este momento e como é que nos afeta a todos. Na verdade, creio que este momento veio mostrar muitas das fragilidades do setor artístico e cultural em Portugal, as inúmeras desigualdades. Mas na verdade eu acho que, e não consigo olhar de outra maneira para este momento que não de uma enorme oportunidade única e derradeira para realmente muita coisa ser refletida, poder ser transformada. Acho que este é um momento único e não sei se voltaremos a ter outro igual, onde realmente toda a sociedade civil, que na verdade somos todos para além dos nossos trabalhos, sejamos parte do governo, parte do setor empresarial, parte de um cidadão meramente comum, tiveram a possibilidade de perceber o valor da cultura e da arte nas nossas vidas, que muitas vezes o valor artístico não é valorizado. E, portanto, acho que esta é uma oportunidade única. E como oportunidade única, acho que traz novos compromissos também para todos nós. Acho que todos os setores da sociedade têm, neste momento, a possibilidade de repensar o papel que têm tido até hoje, como é que realmente podemos mudar a nossa visão. E quando eu digo nós, digo mesmo nós, governo. O próprio governo tem que, acho eu, isto é a minha opinião meramente pessoal, de repensar o poder e o peso do Ministério, que eu não o conheço de outra forma a não ser frágil, e não estou especificamente a falar da atualidade, mas na verdade foi sempre um Ministério muito frágil no que é todo o peso governamental, todas as empresas que têm que olhar, todas as instituições que têm olhado de uma maneira completamente muito mais alargada, com uma expansão disciplinar muito maior do que é uma visão cultural e artística, e nós também, e aqui digo setor, o setor cultural tem aqui também uma oportunidade única de olhar para ele próprio e de pensar também nos seus problemas, porque é que é tão desorganizado, tão frágil, tão dividido, e que poderíamos aproveitar isto para trabalhar todas estas situações. Obviamente que tudo isto iria levar, acho eu, a um realinhamento, e aqui entra na parte do que é um bocadinho do trabalho que nós temos desenvolvido na Mixteca Meica, de desenvolvimento de projetos artísticos que tenham um enorme impacto. Portanto, impacto social e cultural, económico, não é algo novo para nós e que nós vamos neste momento agora começar a trabalhar, é aquilo que nós temos feito, tentando impactar socialmente, culturalmente, economicamente, turisticamente, politicamente, territórios, e não falo de territórios de grande escala, que aí também é outra das questões que eu insisto na questão da descentralização cultural. Temos um país litoralizado, centralizado, e também na cultura o temos, e que tem que realmente mudar. E obviamente nós usamos a ferramenta da arte, e a arte encara-se todas as áreas, todas as disciplinas, não usamos gavetas, não temos essa capacidade, mas na verdade temos um palco que é aquele palco que nós gostamos de trabalhar, que é o palco do espaço público, que é um palco democrático e de democratização, e normalmente o nosso trabalho é sempre rotulado como arte urbana, e que tem sido uma ferramenta enorme de transformação, e continuo a insistir nisto, é um poder enorme de transformação social, cultural, política, o que queiram, e também de inclusão social e territorial.
e muito do trabalho que nós temos feito, eu diria quase todo o trabalho que nós temos feito, e seja para autarquias, seja para grandes marcas, tentamos sensibilizar sempre para este realinhamento e aproximação da sociedade com a cultura. É um bocadinho o trabalho que nós temos feito até hoje, e creio que neste momento, porque o espaço público se assume como se calhar o espaço de maior de segurança, de acessibilidade, onde realmente as distâncias que neste momento nos vão ser exigidas é onde o encontramos, vejo como uma enorme oportunidade realmente também do setor, todo o setor cultural, e incluindo o governo e todas as instituições aqui abaixo até ao cidadão comum, perceber que está aqui uma enorme possibilidade de usarmos uma ferramenta que a nós, setor cultural, nos é querido, e realmente se calhar sairmos do centro, sairmos dos formatos habituais, e nos alinharmos um bocadinho mais com ações de comunidade, porque a participação cultural neste momento é muito precisa. Ainda bem que falas desta ideia de oportunidade, porque tem sido uma das palavras que mais se tem ouvido neste momento, oportunidade de pensar, é assim uma espécie de upcycling da forma de ver e de estar na arte, e apesar deste ser assim, na minha ordem de ideias, o terceiro ponto, eu acho que podemos aflorá-lo já. Este realinhamento que se coloca neste momento, não é? Pegando assim nas ideias de desenvolvimento sustentável e da integração de todas as comunidades, porque a comunidade artística é pequena, ou seja, ainda continuamos todos a lutar pelo espaço da visibilidade. Neste momento, e pensando nesta ideia de oportunidade e de espaço físico versus espaço digital, porque a arte sempre precisou, a arte lato sensu, não é? de um palco físico para se manifestar. Esta oportunidade de criar espaços digitais para a arte é uma coisa que faz parte das ideias do Ministério neste momento. Eu começo por dizer que concordo com tudo o que a Lara disse, e é ótimo ouvir a Lara a falar assim, embora eu comece por a palavra oportunidade. Vamos ver. Talvez eu não lhe chamasse oportunidade, porque já ouvimos várias vezes em crises falar em crise como oportunidade. Eu preferia falarmos como aprendermos verdadeiramente com a conjuntura que passamos e o que isso nos dá de aprendizagem, do que é que temos que mudar para o futuro, o que é importante, qual é o recentramento, se quisermos, que temos que fazer, qual é o papel que cada um de nós, governo, empresas, fundações, associações, sindicatos, artistas, qual é o papel que cada um de nós deve ter e de que maneira é que devemos unir esforços precisamente para aprender com o que agora vivemos e procurar mudar para o futuro. E aqui talvez três ordens, enfim, três ideias, pegando um pouco naquilo que a Lara disse. Por um lado, algo que nós percebemos é que o setor da cultura foi o que mais rapidamente se conseguiu reinventar assim que entramos em estado de crise. Porque rapidamente, como aliás a Joana agora disse, foi passagem para o online, foi entrar às nossas casas com música através das redes sociais, foi precisamente ir, por exemplo, para visitas virtuais a museus. Hoje, que assinalamos, aliás, o Dia Mundial da Dança, a Companhia Nacional Bailado está com um programa virtual, ou seja, a cultura teve esta capacidade de um dia para o outro, praticamente se reinventar e de dar resposta a uma nova situação. E este é um ponto muito importante desta nossa aprendizagem, a capacidade de se reinventar. Segundo, acho também muito importante realçar, como disse também a Lara, que esta crise, que começa com uma crise de saúde pública e rapidamente evolui para uma crise económica e social, esta crise dá-nos a todos nós, a cada um de nós, como pessoas, uma noção diferente da importância da cultura na nossa vida. Cada um de nós em confinamento ouvimos certamente muito mais música, lemos muito mais livros,
provavelmente revimos filmes antigos que já não víamos. Os que têm crianças em casa, como há pouco falávamos, certamente terão recorrido muito mais às artes, às visitas virtuais, ou seja, a cultura, em tempos de confinamento, ganhou um lugar diferente na nossa vida. E isto tem um enorme impacto individual, social, económico e tem um impacto no território, como dizia a Lara. Ou seja, do ponto de vista de futuro, aprendendo com isto, percebemos também que o recentramento tem que ser baseado em 2 ou 3 coisas muito importantes. Uma, a questão se quisermos, das condições laborais e salariais e de precariedade dos vários setores. Tenho ouvido muitas associações e muitas entidades sobre isto. Nós, na verdade, já estávamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social antes desta situação de epidemia e, portanto, já estamos a trabalhar neste objetivo e, neste momento, da nossa perspectiva, esta é a primeira aprendizagem, que é, se voltar a acontecer na nossa vida contemporânea uma crise com esta dimensão, todos têm que estar mais bem preparados para a enfrentar. É absolutamente fundamental e este é o objetivo prioritário. E, portanto, nos próximos meses, esta é a prioridade. Segunda objetivo, e também disse a Lara, de uma vez por todas, recentrar e perceber o impacto social, económico, já para não falar individual, que a cultura tem enquanto área transversal a tudo o que nós somos, ao país e à economia. E isto significa, de facto, uma maior união de esforços a nível de territórios, a nível de comunidades, se quisermos, de forma mais descentralizada, precisamente porque aquilo que é o impacto individual, social e económico da cultura ou de projetos, por exemplo, como os da Lara, em cada em cada comunidade onde acontecem, é enorme. E isto tem que ser reconhecido e tem que ser um objetivo do ponto de vista de futuro. Agora, eu só queria terminar esta intervenção só para dizer o seguinte. Para isto tudo acontecer, e apego novamente nas palavras da Lara, todos têm que ter um papel. É muito importante que todos consigamos aprender algo com esta situação. Isto significa um maior esforço de recentrar objetivos, por um lado, e por outro lado, dos próprios setores da área da cultura, também se organizarem em articulação naturalmente connosco, com fundações, com empresas, etc., mas fundamentalmente com o governo, se organizarem, porque há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que conseguir dar resposta aos desafios que esta situação nos coloca só será possível se conseguimos trabalhar juntos puxando para os mesmos objetivos. E esta é uma lição que temos que aprender desta situação que vivemos. Obrigada. Falando e pegando nas palavras da senhora Ministra, na ideia de ter um papel, Miguel, esta vai para aí. Esta ideia de ter um papel é aquilo que a Superboc sabe fazer muito bem, porque num período em que se fala muito de tentar encontrar uma forma de viver mais circular, cada vez mais sustentável, e que agora isso é gritante, a Superboc encontrou esse lugar, encontrou esse papel, assumiu de uma forma extraordinária, passo o elogio, mas é verdade, ou seja, ao estar a reutilizar o álcool que é extraído da produção da cerveja sem álcool para o transformar em álcool gel, para se fornecer unidades de saúde, tudo isso, para além deste tipo de medidas com cariz altamente social, ao nível das artes e do apoio às artes, vocês têm alguma coisa planeada para responder imediatamente a quem precisa de continuar a produzir e de continuar a veicular o seu trabalho? Sim, e pegando também no final da intervenção da senhora Ministra, eu utilizava este termo de que, de facto, esta reinvenção
tão mais eficaz se for feita em conjunto. E o que nós aqui temos tentado fazer é que este conjunto funcione depois individualmente também em cada um dos setores onde atuamos. No caso da responsabilidade social, nesta matéria nós fomos muito mais reinventores junto daquilo que consideramos ser a frente de combate ao vírus e, portanto, as unidades de saúde. Foi aí que nos reinventamos mais um bocadinho, mas não só. Na área da cultura também. E aí posso partilhar 3 pequenos exemplos. Ainda recentemente, creio que foi no início desta semana, lançamos uma nova coleção dentro de um dos nossos produtos, da Superboc Coruja, e em que cada um dos rótulos é de autoria de um designer criativo. E, portanto, aproveitamos o nosso produto uma vez mais para expressar novas criatividades na área da cultura. Também, internamente, desafiamos 2 humoristas que habitualmente trabalhavam connosco em algum dos nossos eventos a fazer uma série de sketches em que vamos publicando um por semana e cada um desses episódios é destinado às nossas pessoas, aos nossos colaboradores, de forma a cultivar os valores da empresa de uma forma, vá lá, mais criativa, mais humorística, mais leve, se assim o podemos dizer, mas estabelecendo esta ponte entre a criatividade, neste caso do humor, do sketch, do improviso, mas na comunhão dos nossos valores e mantendo uma comunicação ativa com as nossas pessoas. Por último, posso também referir um exemplo de um portal, de uma plataforma que foi criada em Portugal e com o patrocínio do Ministério da Cultura, que é o Entra em Cena, o qual nós também aderimos e que creio que em breve será dado um briefing para que os agentes culturais, os criativos que estão inscritos nesse portal possam responder e de forma a ter também aqui mais uma ponte de atividade que nesta reinvenção de facto o mundo digital enquanto a situação que vivemos possa assumir uma alternativa e uma outra importância, nós também consigamos contribuir para que esse mundo digital e esta forma diferente, mais alargada de a cultura se manifestar, possa ter o nosso apoio, o nosso auxílio em cooperação com aquilo que são as instituições que dinamizam e promovem a cultura. E essas instituições podem ser do foro privado, como eu já referi, ou as instituições do Estado, como foi o caso do Ministério da Cultura. Boa. Lara, tu tens neste período desenvolvido a sebenta da quarentena, uma série de pequenos projetos que vão sendo lançados também online e que têm como objetivo manter a cabeça ocupada, né? Essencialmente não perder a esperança, tudo isso. No entanto, o regresso a uma atividade mais física, não é? De contacto, é uma coisa que tu já estás a planear ou sabes mais ou menos como é que vais poder voltar a realizar? Sim, sim. Por exemplo, a sebenta da quarentena foi realmente decorrente de um cuidado ao idoso, de um público muito específico e que é muito negligenciado no nosso país, não só, mas no nosso é muito bastante. E portanto vem do Lata 65 e agora em época de quarentena e de confinamento achámos que todos realmente observámos isso, a quantidade de idosos que haviam pelas ruas, e nós pensámos como é que poderíamos ajudar a este momento de confinamento e de isolamento que para eles é bastante mais agravado, porque já o sofrem, muita gente já o sofre diariamente. E nós decidimos criar a sebenta da quarentena precisamente para ajudar um bocadinho a suportar o que seria este confinamento. Obviamente a sebenta da quarentena é um projeto também de promoção dos artistas, ou seja, nós juntámos 40 autores que sensibilizámos para esta temática do cuidado do idoso e que realmente é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade global. Estamos a falar de pessoas que fazem parte da nossa história, sem eles nós não existiríamos e portanto temos todos e deveria ser algo que
que aumentasse a nossa consciência para a problemática do idoso. É também uma ação solidária, obviamente, nós tentámos ter, e temos um bocadinho espalhados por todo o país, alguns parceiros que imprimiram, porque era muito importante ter o formato impresso para entregar realmente aos idosos, que a maior parte deles não tem, são infoexcluídos, não têm novas tecnologias para aceder a ela digitalmente. É também uma ação de sensibilização, lá está, como estou aqui também a apelar ao cuidado com o idoso, e também é uma ação que é nacional e internacional. A Sebenta até hoje, nós já conseguimos produzir cerca de 6.500 neste momento, 6.500 exemplares que distribuímos um bocadinho pelo país inteiro, com parceiros que foram surgindo naturalmente, já chegámos a mais de 18.000, e pela internet já acederam mais de 50.000 pessoas ao nosso website, já estamos em 67 países e decidimos lançar a Sebenta ainda em mais 3 idiomas a pedido de feedbacks que nos iam chegando. E portanto é um bocadinho um trabalho que nós fazemos, não perdendo a nossa linha de atuação, obviamente. Estamos no digital, mas também estamos no físico, e isso para nós é sempre muito importante. E também neste momento de volta ao terreno, obviamente, como eu te dizia há bocado, nós trabalhamos em espaço público, em comunidade, e a maior parte das vezes em territórios de baixa densidade, o que nos permite termos todos os cuidados neste momento necessários. Nós em agosto já vamos estar na rua com o Fazunchar, em Figueiró dos Vinhos, e portanto estamos já a tomar todas as precauções e a fazer os ajustes necessários para que todas as artes que nós levamos até lá, música, pintura, tudo e mais alguma coisa, desenho, continua a acontecer, mas obviamente com os devidos cuidados. E aquilo que estamos a pensar, obviamente, é associar a este momento que acontece fisicamente, e que para mim a arte, por mais concertos que nós possamos seguir online, por mais vídeos que nós possamos visitar museus online, nós estamos a falar de coisas estáticas e sem vida, e para mim a arte tem sentimento, tem partilha, tem sorrisos, e isso não nos chega, obviamente, através de um ecrã. Vamos ter essa componente digital também nos projetos que nós estamos a desenvolver, porque há muita gente que não vai sair de casa, que tem medo, que tem receio. Nós temos que conquistar as pessoas também desta maneira, mas não deixando de estar na rua, que eu acho que é primordial neste momento. Tu achas não, é óbvio que sim, que os idosos estão totalmente excluídos desta problemática que estamos aqui a pensar, um bocadinho também porque estão info-excluídos, não é? Mas também porque não são vistos ou reconhecidos como agentes de produção cultural. Claramente eles não são vistos como consumidores. Isso não são, e não produzem valor, portanto também não são valorizados. Isto não é isto não é um problema português, é um problema de escala mundial. Obviamente nós temos uma comunidade e um número de idosos enorme em Portugal, e aquilo que eu vejo em comparação com outros países e com outras cidades é que realmente nós não lhes damos a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades, as mesmas atividades que eu vejo noutras cidades, por exemplo, comparando Lisboa e Barcelona, que tem mais ou menos o mesmo número de idosos. Já em 2015, salvo erro, eu recebi uma equipa de investigadores que vieram até cá, que estavam da Coreia, que estavam em Barcelona e que tiveram que escolher 15 projetos, e em Lisboa só me encontraram a mim, e para eles isto era muito curioso, perceber como é que havia tão poucos projetos direcionados a idosos. E a verdade é um bocadinho isto o que nós temos encontrado um bocadinho pelo país, que nós vamos circulando um bocadinho pelo todo o país, e que temos sempre um olhar atento a esta problemática, e tem sido curioso, porque passaram 7 anos desde que nós lançámos o Lata 65 e continuamos a ter exatamente os mesmos problemas em angariar fundos e investimentos para um projeto. É um projeto que rende anualmente cerca de 2 milhões a nível de impacto mediático, e na verdade nós não conseguimos apoio, e neste momento acontece exatamente a mesma coisa com a Sebenta, em que nós queremos chegar a mais gente. Nós temos dezenas e centenas de pedidos que não conseguimos responder, e estamos a tentar, junto de marcas, ver se conseguimos angariar para chegarmos e que respondermos a uma necessidade que a sociedade civil nos está a pedir, e não conseguimos. Portanto, claramente há aqui uma mentalidade que tem que mudar, e eu espero que também este momento nos permita aprender, como diz a Sra. Ministra, que algo também tem que mudar a este nível. Em que medida e de que forma é que as políticas públicas podem neste momento ser fatores altamente decisivos para mudar esta realidade de projetos como, por exemplo, o da Lara, mas não é apenas o projeto da Lara. A Lara aqui representa um conjunto
de projetos muito maior, que carecem de apoio para se poderem continuar a desenvolver. As políticas públicas, como é que podem ajudar a dar a volta, criar novas formas de aprendizagem, de escoamento de materiais, de ideias e de circulação também desses materiais e dessas ideias? Começando, pegando aqui um bocadinho também em algumas ideias da Lara e também anterior do Miguel. Bom, para já só dizer que a Lara falou em 2015, não sei se foi nessa altura que começou o Lata 65. 2012. 2012, ainda estava em Lisboa na Câmara, portanto recordo-me aliás do início do projeto. E o que eu quero realçar ao recordar isto é que ao longo dos últimos anos surgiram projetos muito inovadores e extraordinários no seu impacto, quer no trabalho precisamente com os idosos, é o caso do trabalho da Lara, como agora também na área da saúde mental. O projeto, aliás, do Manicômio, do Sandro, que vai intervir no outro painel ao longo deste dia. E isso é algo que eu quero realçar, voltando um pouco atrás ao que estávamos há pouco a falar, sobre o impacto social e como é que podemos, através da arte, como é que podemos de facto transformar a vida de cada um de nós, das pessoas, mas também de grupos, neste caso grupos geracionais, e muito frequentemente também, como começa a aparecer muitos projetos, precisamente de impactar bairros ou comunidades através da arte. Basta pensar em inúmeros projetos que existem noutras cidades e noutros países, de que maneira é que um programa, sobretudo dar exemplo para esta lógica da reinvenção e também falarmos um pouco sobre o tal futuro, de que maneira é que, por exemplo, um programa artístico integrado pode mudar um bairro, assim, de uma forma enorme, com um impacto brutal na vida das pessoas que lá vivem, da vida da comunidade, da própria vida da cidade, porque esta é uma abordagem que cada vez mais no futuro vamos ter que ter, ou seja, precisamente a cultura estar em articulação com outros objetivos, neste caso desenvolvimento sustentável, porque é sobre isso também estamos a falar, sobre a importância do desenvolvimento económico, sobre a importância da transformação social, sobre a importância da presença em determinadas comunidades, e esta é uma lição, se quisermos, que timidamente vinha a surgir em Portugal ao longo dos últimos anos, de ver cada vez mais projetos como estes que a Lara aqui está a falar, mas que temos que potenciar muito para o futuro. E eu acho que este é um caminho que temos que fazer, voltando aqui um bocado à ideia de como é que devemos nos posicionar para o futuro. Tudo o que tem a ver com o desenvolvimento económico, tudo o que tem a ver com os territórios mais habitados, de que maneira é que a presença ali de projetos artísticos pode transformar, é fundamental. Eu dou só um exemplo que costumo dar nestes tempos que vivemos. O cancelamento de um evento de música, de um festival de música num território, por exemplo, como Idenha, ou como Caminha, ou como Paredes de Coura, ou como tantos outros territórios no país, tem um impacto enorme para aquela comunidade, do ponto de vista individual, do ponto de vista social, do ponto de vista da economia daquele território. E nós sabemos isto, mas nem sempre colocamos esta questão como um objetivo ou como algo expressamente assumido do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista também da forma como os diferentes setores e o setor privado se posiciona precisamente na relação com a cultura. Portanto, este é um aspecto que me parece central, que nós temos que aprender com isto e temos que caminhar neste sentido. Temos de aprender a articular esses dois lados. Nós temos que, de uma vez por todas, parece-me, quer no plano nacional, quer no plano europeu, quer no diálogo com todos, seja, enfim, a sociedade civil, como há pouco a Lara dizia, ou com o setor privado, temos que nos recentrar na realidade que é a cultura, as artes, são algo que atravessa todos os setores, que atravessa a sociedade e que tem que assumir de uma vez por todas, parece-me, com todos, este papel de transversalidade. É muito importante porque este é o momento
em que, ao assumirmos este papel e este motor, digamos assim, transversal, é o papel em que conseguimos, precisamente para o futuro, resolver ou alinhar os objetivos centrais, que é do ponto de vista, como há pouco dizia, das condições de trabalho de todo este setor, mas também um segundo objetivo muito importante a discutir nos próximos meses é, e respondendo à pergunta da Joana, os modelos de financiamento e a forma como as políticas públicas e em articulação com exemplos como há pouco o Miguel colocou do Entra em Cena e, portanto, de haver um conjunto de entidades, desde fundações, a empresas, à Santa Casa da Misericórdia, à Empresa Nacional Casa da Moeda, ou seja, de que maneira que plataformas de entidades públicas e privadas assumem e podem assumir um papel complementar às políticas públicas e ao financiamento público. E este é, eu diria, o segundo grande objetivo que nós devemos identificar, que esta crise nos coloca como prioritário, juntamente com as condições de trabalho do setor, e que devemos procurar ao longo dos próximos meses ter ideias, se quiser, ou propostas concretas, que no fundo partam da realidade que nós tínhamos em fevereiro, porque reparem, eu quando temos essas conversas às vezes tenho a sensação que pensamos todos que isto, a normalidade era há um ano atrás, não era, era há 2 meses atrás. Eu sei que todos temos esta noção, eu própria tenho, de já me ter esquecido quase, já fazemos um esforço para nos recordarmos do que é que estávamos a fazer em janeiro. E se nós fizermos o esforço para recordarmos o que é que estávamos a fazer em janeiro, nós estávamos num determinado caminho. E o caminho, precisamente, de discutir o que agora se tornou prioritário. A questão do financiamento, a questão das condições de trabalho, o papel das empresas, das fundações, as complementaridades territoriais, a forma como nós devemos discutir os modelos de financiamento através de concurso, através de outros modelos não de concurso, tudo isto estava a acontecer em janeiro. O que aconteceu foi que paulatinamente fazem parte de um programa legislativo de 4 anos, de repente tornaram-se uma prioridade essencial e que tem de ser muito bem pensada e estruturada apenas num mês. Portanto, há uma dificuldade também em conseguir articular este povo tão grande, não é? De repente, todos nós fomos confrontados com uma situação que, insisto, nunca nenhum de nós viveu. Nunca nenhum de nós viveu uma situação em que começamos com uma crise de saúde pública, somos obrigados quase a um recolher obrigatório, e se transforma profundamente a nossa vida individual, a nossa vida comunitária, transforma profundamente tudo o que era absolutamente evidente para nós e portanto, interrompe um ciclo em que vínhamos fazendo um conjunto de decisões e de opções, não só políticas, mas também de caminho. E, portanto, agora o que temos que fazer todos juntos, insisto na parte de todos juntos, é de não desperdiçar tudo o que estávamos a fazer até janeiro, mas perceber que, tal como a cultura se reinventou assim que foi declarado estado de emergência, também vamos ter que reinventar algumas das soluções e algumas das medidas de política pública que estavam desenhadas. Porque a pior coisa que podemos fazer todos é não enfrentar de forma clara que a realidade mudou e que o mundo mudou e que a forma como cada um de nós se relaciona, desde logo com as artes, também mudou. E nós temos que perceber isto para conseguirmos estar à altura, não na lógica, como eu tenho tentado contrariar, de a crise como uma oportunidade, mas fundamentalmente de aprendermos com aquilo que vivemos, percebermos quais são os problemas que à nossa frente se colocam e temos respostas para eles, porque este é o processo do design, é identificar bem o problema, porque a seguir conseguimos de forma melhor encontrar a solução. Muito bem, Miguel, uma última pergunta mais direcionada para uma zona de articulação das parcerias privadas, neste caso
não só do apoio aos artistas plásticos com o trabalho que vocês desenvolvem, por exemplo, na Coruja, mas também no apoio às salas de espetáculos, por exemplo. Vocês, para além de tudo aquilo que têm vontade de fazer, já têm alguma forma de começar a implementar isto ou ainda não? Vamos lá ver. Nós não somos agentes culturais, ok? Sim, sim. Portanto, eu acho que é bom nós separarmos aqui um pouco estas águas, porque nós somos parceiros e dinamizadores da atividade cultural do país e dos países onde estamos presentes. Porque o nosso apoio à cultura não se resume a Portugal, mas sim nas comunidades onde nós, de facto, temos a nossa presença. Agora, quando me diz o que é que nós estamos a preparar e se de facto estamos com alguma ansiedade, eu volto a responder como respondi na primeira questão, que é o plano cultural, o plano das iniciativas, o plano das atividades diz respeito aos promotores ou às pessoas que tutelam esses espaços. Nós cá estamos para trabalhar em conjunto, arranjar alternativas, sejam elas a mais longo prazo, ou seja, de que forma é que eventos que não se puderam realizar podem realizar no futuro, ou então alternativas até mais disruptivas, novas formas de aquela manifestação cultural se possa realizar e possa chegar ao público que é comum. Se me pergunta se estamos com muito ou pouco desejo de o fazer, estamos com o desejo normal. Vamos lá ver. Nós temos várias frentes e quando eu dizia que nós não somos dinamizador, não somos agentes culturais, somos parceiros, nós temos várias frentes. Nós temos uma grande frente muito, muito delicada, que é a restauração, que é a Horeca. Nós somos responsáveis por apoiar essas pessoas que estão a recorrer ao layoff, que algumas delas já eventualmente pensaram em fechar o negócio. É uma parte muito importante e que nós nos temos que concentrar e muito delicada. E como é que vamos, de facto, apoiar esta reabertura? Que plataformas é que já estamos a construir para que estas pessoas possam continuar a sua atividade? De que forma é que também podemos ajudar, como é que elas se podem reinventar através do digital? Portanto, nós estamos em muitas frentes, não é só a cultura. É a cultura, é a nossa atividade económica e, portanto, aqui é um pouco como é que nós, em conjunto, continuamos a apoiar, estamos cá como parceiros, como temos sempre sido. Eu recordo que uma das maiores manifestações culturais que este país teve foi a Expo 98. O Superboc foi a primeira patrocinadora. E, portanto, nós estivemos presentes e somos parceiros de diferentes manifestações culturais. Agora, estamos cá para acompanhar, para ajudar, mas tem que ser os responsáveis e quem tutela essas iniciativas a trabalhar connosco e a desafiarem-nos de que maneira é que nós podemos marcar presença, seja reinventando, seja fazendo mais noutro período, seja com novas propostas, sim, mas cá estamos. Portanto, aí são matérias que nós vamos dialogando e traçando planos individualmente com cada uma dessas entidades. Algumas delas eventualmente até poderemos agrupar e poderemos trabalhar em conjunto, porque esta reinvenção passa muito por aí. As boas ideias serão mais ricas se também forem em mais larga escala. E esse tem sido o nosso trabalho e há de continuar a ser. Repito, estamos em várias frentes. Portanto, temos uma governação difícil porque a nossa atividade, de facto, 70% dela parou. E, portanto, nós também temos que nos concentrar aí. Obrigada. Já não temos mais tempo, acho que ficou bastante claro aqui qual é o papel de cada um e que individualmente vamos todos ter de ser muito mais perseverantes, digamos assim, acho que é a palavra que nos deve caracterizar neste momento, artistas e não só, para podermos também ascender depois deste momento de grandiosa crise.
Acho que existe, de facto, aqui uma grande valorização do papel do artista, portanto, espero que isto abra as portas para a criação do Estatuto do Artista, finalmente, não é? Uma coisa que faz parte do caderno de encargos da senhora Ministra e que todos os artistas gostariam de ver finalmente a ser posto em prática e acho que é tudo. Lara, se quiseres acrescentar alguma coisa do que tens sido tão eloquente ao longo desta conversa na enumeração de necessidades. Duas coisinhas. Eu acho que, apesar de nós estarmos a falar muito de sentimento e de emoção e de partilha e de coisas que realmente nós não conseguimos medir, eu acho que há uma coisa que me tem sido colocada e que me tem inquietado, que é os números da cultura, do setor das indústrias culturais e criativas. O último estudo é de 2016 e já em 2016 apresentava valores muito bons, nomeadamente eram quase 4% do PIB, milhões no que era exportação, e portanto eu acho que tinha que haver aqui um esforço em renovar. Se isto em 2016 era assim, em 2020 seria muito mais. Porque muita gente e muitas empresas e muita parte da sociedade funciona através de números e, portanto, nós precisamos também de criar esses novos números para sustentarem outras medidas que, inclusivamente, o Ministério necessita tomar e tem que sustentar isso em números. E terminaria só dizendo uma coisa que me tem acompanhado nos últimos dias, que não é minha, é do maestro Cláudio Amado, que não é a riqueza que gera cultura, é a cultura que gera riqueza. E devíamos ficar com este pensamento, porque é transversal a inúmeras áreas e setores. Obrigada. Senhora Ministra, por favor, encerre este painel com chave de ouro. Eu diria que a Lara já encerrou com chave de ouro, mas, de qualquer maneira, só para duas notas finais. A primeira é que é verdade, precisamos também de números, e lá está. Voltando a janeiro, estávamos a trabalhar na conta satélite, mas enfim, portanto, voltando um pouco à ideia, temos que conseguir retomar o que era o caminho à data de, já nem sei, acho que 27 de fevereiro, e perceber que no futuro, como disseste agora, Joana, a questão do Estatuto do Artista, não sei se é esse o nome que devemos chamar, mas enfim, a ideia está lá, é muito importante, porque desde 2011, que houve, aliás, uma grande discussão na Assembleia da República na altura, que foi aprovado, aliás, na altura, precisamente um primeiro texto, um primeiro Estatuto do Artista, muito mudou no mundo desde 2011 até hoje, e agora ainda terá mudado mais. E, portanto, eu termino com as duas ideias que tenho, enfim, procurado ao longo deste painel transmitir e que me orientam aos meus dias. De alguma maneira, não desperdiçar o caminho que foi feito até fevereiro, continuá-lo e aprofundá-lo, por um lado. Por outro lado, perceber que a realidade mudou e que há um enorme potencial de reinvenção e não desperdiçar mesmo esta conjuntura, não lhe chamo oportunidade, mas esta conjuntura para a questão do Estatuto do Artista, como agora disseste, Joana, a questão dos modelos de financiamento e da reinvenção de como é que isto pode ser feito em todo o país, e aqui entra só uma nota muito importante, tudo o que é financiamento comunitário. Esta é também uma ferramenta que temos utilizado pouco em Portugal, que é precisamente o financiamento comunitário, e perceber que este é de facto um momento decisivo para o futuro. E, portanto, pelo menos até ao final deste ano, há aqui um longo caminho que temos que fazer e que eu pretenderei fazer com todos, ao longo do país, não ficando apenas em Lisboa, e esse é o caminho que vamos fazer. Muito obrigada a todos, um resto de bom dia, saúde e pronto. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada.